Oi pessoal, bom dia. Bom, vou gravar um vídeo, tá? Porque eu acho que está sendo bem mais prático eu estar gravando o vídeo do que estar escrevendo lá no Classroom, tá certo? Então, verbalmente falando, então eu acho que às vezes algumas coisas ficam bem mais claras, explícitas, né? Então, do que eu escrever no Classroom. Eu faço um roteirinho, eu escrevo um monte de coisa, e mesmo assim muitas pessoas acabam não lendo direito, é um problema grave isso. E, consequentemente, se você não lê direito, você não entende direito, óbvio, tá bom? Bom, então eu vou gravar o vídeo para explicar um pouquinho algumas coisinhas para vocês, tá bom? Nosso primeiro bimestre, metade dele foi presencial e metade dele foi online, né? Então nós tivemos um mês e meio de aula, né? Nós paramos na metade de março, então tivemos o mês de fevereiro inteiro, fevereiro e metade de março, né? Presencialmente. Nessas aulas presenciais, nós vimos duas coisas principais: iluminismo, esse movimento que surge, né, principalmente na França, né, mas vai se estender para toda a Europa, o iluminismo, e depois nós vimos também um pouquinho sobre o liberalismo. Depois começou a quarentena, né, o isolamento, todos esses problemas relacionados à pandemia, infelizmente. Daí nós tivemos um mês de férias, né? 2 semanas de férias e 2 de recesso. Beleza. Depois nós retomamos, né, com as aulas online. E daí, pelas aulas online, daí eu dei para vocês alguns vídeos e também no centro de mídias, né, que vocês espero que tenham acompanhado. E daí algo relacionado à independência dos Estados Unidos. Então esses três foram os temas principais do primeiro bimestre, certo? Isso é uma coisa, ponto. Mas infelizmente na parte das aulas online, né, muitos alunos, aliás a maioria, não fez, não desenvolveu, não se dedicou, né? E isso é muito ruim, porque não tem como. Nossas aulas nesse primeiro bimestre e no segundo bimestre serão aulas online, né? Não dá para esperar o fim da pandemia para a gente retomar de onde parou. Não, não dá. Infelizmente não, porque a gente não sabe até quando vai isso. É um momento muito diferente, muito atípico, né? De tudo que a maioria das pessoas viveram até hoje, né? Então não dá para esperar acabar para voltar ao normal. Não. O novo normal vai ser bem diferente. A gente nem tem ideia ainda como vai ser, porque as coisas ainda estão em andamento, tá bom? Então uma das primeiras coisas que eu preciso também é isso. Que se dediquem mesmo. A dedicação do oitavo C foi mínima, foi pouquíssimas pessoas que entregaram as atividades, tá bom? E não tem como, eu tenho registro, eu tenho relatório, eu tenho comunicado com a coordenadora, então eu tenho como saber quem tem acesso ao Google Classroom, quem tem acesso à internet e quem não tem. Quem não tem é uma situação diferente, ok. Infelizmente a gente só vai poder voltar para estudar mesmo com essas pessoas quando elas voltarem na escola, né? Quando voltarmos presencialmente falando. Quem tem acesso à internet, essas coisas, é diferente. Então tem como dar uma certa continuidade. E mesmo que tenha acesso à internet, Google Classroom, mas teve problemas em casa, ou tem vários irmãos para usar o mesmo computador, tudo, qualquer situação que seja, escrevam para o professor explicando, né? Ninguém será intolerante com os alunos nesse momento de isolamento social, porque somente cada pessoa sabe o quão difícil está sendo na sua casa, né? Não está sendo tranquilo, não está sendo fácil, né? É uma nova dinâmica, uma nova lógica, né? Que a gente está tentando se acostumar e tentando levar com uma certa tranquilidade, embora não seja tão tranquilo, né? Então, o meu objetivo é explicar isso. O primeiro bimestre, como foi? Beleza. Então, a primeira coisa eu já fiz. A segunda coisa, como será o segundo bimestre? O segundo bimestre, ele, no centro de mídias, na TV Educação,
eu vi que a programação deles basicamente vai dar uma ênfase, um foco na independência da América, independência de vários países americanos, né? Então, no primeiro bimestre, nós vimos a questão da independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país americano a se tornar independente. Depois vai ter a independência de vários outros países, inclusive do Brasil. Do Brasil vai ser um caso bem diferente em relação aos outros países latino-americanos. Depois a gente vê isso, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte: no primeiro bimestre também era para a gente ter visto, ter estudado Revolução Francesa e Revolução Industrial, porque é uma coisa meio intrínseca. A Revolução Francesa vai ter influência nas independências dos países americanos, latino-americanos, vai ter. Só que, infelizmente, como foi um turbilhão de coisas nesse primeiro bimestre, a gente não viu Revolução Francesa e nem Revolução Industrial. E são os dois assuntos, na minha opinião, dos mais importantes do 8º ano, tá certo? Então, o que eu vou fazer nesse segundo bimestre? Eu vou encaminhar para vocês também alguns vídeos didáticos, simples, explicando Revolução Francesa e Revolução Industrial. Vou mandar alguns materiais em PowerPoint e também textos, tá bom? Então eu vou dar uma certa ênfase nesses dois temas, antes até da gente entrar na independência dos países americanos. Embora no centro de mídias, basicamente, só enfatize isso no segundo bimestre, tá bom? Então a gente vai estar fazendo desta forma. E espero que daí, quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou retomar nesses dois temas, porque são dois temas que precisam entender muito bem. E são dois temas, como eu disse, dos mais importantes do 8º ano. Então não dá para ignorar, não dá para deixar de lado. Tá certo? Ainda sobre o segundo bimestre. Nós estamos, essa semana aqui, nós estamos na 13ª semana de isolamento social, de quarentena. Na 13ª semana sem aula presencial, porém tendo aulas online, ok? Nessa 13ª semana eu não darei atividades para vocês entregarem. Porém, nas próximas 5 semanas eu vou dar atividade. E espero que todos desenvolvam, todos façam, certo? Essas atividades, eu pretendo basicamente utilizá-las, somente elas, para dar a nota do bimestre. A princípio, não pretendo fazer provas, porque eu não gosto de provas online, então com tempo cronometrado, com um horário específico, não. A gente fica muito refém da conexão da internet, se o aluno vai ter acesso naquele momento ou não, então provas online eu não gosto. Então eu prefiro que eles façam uma atividade com calma durante a semana e tudo mais. Agora, ainda voltando sobre as atividades. Como vocês irão fazer essas atividades? No primeiro bimestre eu aceitei textos escritos, digitados no Word e que fossem enviados para mim. No segundo bimestre não vou aceitar. Por quê? Porque muitas atividades do primeiro bimestre foram exatamente iguais, com os mesmos erros de português, com os mesmos erros com seu conteúdo também e tudo mais. Então um coleguinha fez, mandou para outro colega, para 2 colegas, e daí só trocaram o nome. No primeiro bimestre, eu até aceitei, porque também as pessoas estavam se acostumando com o Google Classroom, né? Porém, no segundo bimestre, não. Cada um deverá fazer apenas o seu próprio caderno. E é a foto do caderno que deverá ser enviada para mim. E como vocês farão isso? Fez a atividade aqui? Ok, fez. Coloca o nome aqui em cima. Nome, número e série. Precisou virar a folha? Nome, número e série. Continua aqui. Precisou continuar aqui? Nome, número e série. E continua aqui a atividade. Então é bem simples. Em toda folha de atividade, você vai desenvolver a atividade, vai responder a atividade e vai mandar a foto dessa folha e o seu respectivo nome em todas as folhas, tá bom? E na hora da foto, presta muita atenção também, gente. É muito comum chegar a foto do caderno que chegou para mim, deitado, com a foto deitada, daí parecia a abertura do Star Wars, né?
a foto da mesa, da toalha da mesa, tudo que tem na mesa e o caderno lá pequenininho. Não, gente, por favor, coloca o caderninho na mesa, coloca o celular em cima, de cima mesmo, não é de assim, de cima. Tira a foto enquadrando toda a folha. E tem gente também que mandou foto por foto, ou seja, aqui tem a questão 1, tirou focando a fotinha na questão 1. Aqui a questão 2, tirou da questão 2, 3. Não, tenta uma foto só da folha inteira, né? Senão gera muitos arquivos, muitas páginas depois, né? Então, tenta enquadrar bonitinho. Então eu não vou abarrotá-los de atividades, lotar de atividades, então vai ser uma atividade ideais, né? Então dá tempo de fazer com calma, dá tempo de tirar uma foto com calma e enviar para mim, tá certo? E como eu quero apenas escrito no caderno, então também eu vou pedir a colaboração de todos para que capriche na caligrafia. Tem muitos coleguinhas que têm um pouco mais de dificuldade de ter uma caligrafia mais legível, né? Então faça mais devagar essa atividade, né? Mas faça com uma caligrafia que seja, né, boa para ser lida, né? Então, em sala de aula eu consigo ler, porque inclusive quando vocês apresentam o caderno vocês estão do lado, né? Eu pergunto, o que você escreveu aqui? Eu não estou entendendo. Daí vocês explicam. Agora, online não tem como. Então eu preciso que escrevam com uma caligrafia legível. Tudo bem? Quem tem dificuldade, então começa a escrever com letra de forma. Isso facilita muito também. Então basicamente é isso. Para isso que eu quis gravar o vídeo. Explicar o que foi o primeiro bimestre e infelizmente a baixa participação da sala. Como vai ser o segundo bimestre. E apenas sobre a atividade, né, da semana passada. Eu acho que é uma atividade extremamente importante, porque eu passei vários vídeos para vocês fazendo algumas relações, algumas reflexões sobre a pandemia e as relações políticas, econômicas, sociais que isso está influenciando o mundo inteiro, né? E por que essa atividade é importante? Porque é extremamente significativo que a gente consiga, em história, não é apenas estudar os fatos do passado. Aconteceu isso e boa, tipo, mas beleza, já aconteceu. Não, a gente estuda os fatos do passado para entender como isso influenciou a nossa sociedade, que chegou até aqui, até esse momento agora, né? Então é muito importante. Esses fatos não são fatos isolados. Esses fatos têm reflexos, têm consequências. Muitos deles que vigoram até nos dias de hoje, né, na nossa sociedade. Então é super importante a história e entender isso. Estudar o passado? Sim. Mas acima de tudo, para entender o nosso presente. A nossa atual sociedade, a nossa atual dinâmica, né, o nosso mundo atual. E pensando nisso que até eu dei essa atividade, porque o que está acontecendo agora no mundo, né, relacionado à pandemia, é um fato histórico extremamente marcante, extremamente importante e que ficará nos registros históricos, dos livros de história. Então, as futuras gerações irão estudar sobre isso. Então, é algo que está abalando todos os países do mundo, todas as sociedades, politicamente falando, economia e socialmente também. Então, isso é muito importante. E é muito importante nós, em história, refletirmos sobre isso. Nosso momento atual, nosso presente. Tá bom? Então esse é o objetivo, né, do vídeo. Falar primeiro bimestre como foi, como será o segundo, e dessa atividade também específica. Tá certo? E como vocês têm que fazer as próximas atividades. Se dediquem, por favor, tá? A gente precisa da sequência esse segundo bimestre. Tá bom? Bom, é isso. Espero que estejam bem. Em primeiro lugar, se cuidem, ajudem a cuidar de todos da sua família também, né? Então, sejam participativos. Precisamos todos estar com saúde para fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Para dar sequência na nossa vida, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa eu escrevo mais no Classroom, gravo mais vídeos e qualquer dúvida me escrevam. Não deixem de escrever. Não fiquem em dúvidas. Certo? Tchau, gente.